E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada eu estava falando sobre animações, lembrando que eu dividi a aula em parte 1 e parte 2. Então, para quem caiu aqui de paraquedas, vamos dizer assim, assista a aula anterior para você entender melhor esta aula de agora. Dando sequência no conteúdo, na aula passada eu mais que apresentei o recurso animações para vocês, e nesta aula eu vou explicar na prática como adicionar animação, como modificar, como manipular o painel de animações, enfim, vamos ver detalhes sobre o recurso. Lembrando, para colocar uma animação, basta selecionar meu conteúdo, sendo um texto ou imagem. Neste caso, eu clicar em cima da linha da caixa de texto, guia animações. No grupo animação, posso vir aqui e escolher a animação que eu quiser. Lembrando que quando eu coloco uma animação, aparece aquele númerozinho no cantinho indicando que foi colocar uma animação. Agora, se eu quiser adicionar uma animação nova, ou seja, ter duas ou mais, eu venho no campo adicionar animação. E aqui eu posso escolher, por exemplo, da mesma ou de outro tipo de animação. Neste caso, eu vou marcar, por exemplo, elástico. Observe que agora ficou duas animações para a gente. Tenho aqui a animação 1, que seria surgir, animação 2, elástico. Se eu clicar em visualizar, ele vai exibir as duas animações. Lembrando, se eu quiser apagar alguma animação, basta eu clicar no número desejado e apertar a tecla Delete. Eu consigo eliminar a minha animação. Caso eu queira mudar agora a animação, eu escolho qual animação eu quero mudar. Vem neste campo aqui de cima, no grupo animação, tá? E aqui eu consigo mudar a animação. Se eu colocar, por exemplo, girar, ele vai alterar para a gente a animação. Então, uma dica: este campo no grupo animação, eu consigo alterar a animação, e para adicionar uma nova, eu venho aqui no grupo animação avançada, adicionar animação. Então, sempre uma nova neste campo, na estrelinha azul. Bom, vou alterar rapidamente aqui a animação 2, vou escolher uma de ênfase. Vamos pegar aqui o vai e vem. Explicando agora outro tópico da aula, é o seguinte: eu consigo alterar o jeito que vai iniciar a minha animação. Igual no grupo intervalo, nós temos aqui o campo iniciar e temos três tipos aqui de opções: ao clicar, com o anterior, após o anterior. Como que funciona isso? Ao clicar, quando eu for apresentar o meu slide, eu vou vir aqui no F5. Observe que o meu texto não entrou de uma vez. Teria que clicar com o mouse ou com o teclado para poder visualizar a animação. Então, por exemplo, se eu vir aqui em cima e mudar com o anterior ou após, ele vai entrar de maneira diferente. Neste caso aqui, com o anterior, um elemento ele entra junto com o outro, e após o anterior, um depois do outro. Neste caso, com o primeiro não tem ninguém antes dele, se eu colocar, por exemplo, após o anterior, a ideia é entrar automaticamente. Observe que até o número ficou como 0 aqui. Então, se eu vir dar um F5 agora, observe que eu nem apertei nada assim, só apertei F5 e já entrou com a animação. A outra, como não configurei, não entrou ainda. Eu tenho que clicar com a setinha ou com o mouse para ela poder avançar. Então, se eu quiser, por exemplo, que a primeira ela entra automática e a segunda ela entra após a outra, eu posso vir aqui, clicar no número de baixo, vir na opção no grupo intervalo iniciar. Eu escolho aqui no caso após o anterior, após a animação anterior, ela vai ser exibida. Dando F5 novamente, entrou a primeira animação e depois a de ênfase. Agora, se eu quiser combinar as animações, é possível? Sim. Por exemplo, a minha animação aqui é o girar e eu tenho também a outra vai e vem. Por exemplo, eu posso, deixa eu modificar essa primeira aqui. Eu posso mandar ela surgir e a de ênfase colocar uma rotação. Eu quero que a minha primeira animação entre automática, então eu marco aqui no caso após a anterior, e minha segunda ela entre junto com a primeira, então com a anterior. Olha o que vai acontecer agora. Ficou meio esquisito, mas viu que ela entrou, ela surgiu e foi girando ao mesmo tempo. Novamente, ela entrou e foi girando, tá? Tem como melhorar esse efeito? Tem. Eu vou ver sobre isso no ajuste de tempo da animação. Tem como fazer isso também. Então, você vê que é possível a gente combinar animações. Dá para fazer infinitas opções de animação. Agora, falando sobre
a duração e atraso da animação. A gente observou que quando eu cliquei aqui, ele girou e subiu. Ele subiu e ficou girando bem devagar. Eu posso acelerar essa girada para ficar melhor, ou acelerar a subida, eu posso fazer isso. Aí vai entrar um outro detalhe. Para poder marcar agora, igual aqui neste caso, a animação está muito baixo, tá? Fica difícil a gente poder selecionar. Aí vai entrar agora o painel de animação. Fica no grupo animação avançada. Então eu clico nele. Vai aparecer para mim com um painel com as animações que eu inseri, no caso aqui do meu texto. Ele te mostra aqui qual que é a animação, né, o tipo dela, se ela é de entrada, se ela é de ênfase ou saída. Então eu posso clicar, por exemplo, eu consigo reproduzir a animação. Eu consigo, por exemplo, inverter a ordem. Vamos supor, fazer que a minha animação de ênfase comece primeiro para depois a minha animação. Olha lá, você que ela girou, depois surgiu. Tá vendo? Eu posso inverter então aqui, ó. Eu clico, seguro e puxo, eu posso aquela linha aparecer embaixo dessa linha verdinha que eu consigo inverter a ordem. Então o painel te dá essa possibilidade de ajuste aí com mais precisão. Então, por exemplo, eu quero que, vamos ver de novo aqui a animação, ó. Ele entrou, subiu e deu uma girada lenta, né? Eu quero que a girada seja mais rápida, por exemplo. Então, no caso, a rotação é o giro. Então, eu viria aqui e na duração, por exemplo, colocaria o tempo menor. Vamos colocar de 1 segundo para ver. Observe que ela girou, já ficou um pouco melhor na animação. Vamos colocar um pouco menor ainda. Tá vendo? Como é que está melhorando a ideia do efeito, ó. Assim ficou bacana demais, ó. Olha que bacana, já entrou girando e subindo ao mesmo tempo. Então assim, dá para você fazer infinitas combinações e fica interessante demais. Tem que ter criatividade, testar os recursos, aí você vai pegando o jeito com o tempo. Outra coisa bacana que a gente pode fazer também é colocar atraso na animação. Por exemplo, quando eu venho aqui no F5, a animação já entra direto, bum, já entrou e é isso aí. Vamos supor que você precisa que ela demore um pouco para entrar, dá uma esperadinha e aí ela entra. Você tem aqui o campo atraso. Eu quero que ela atrase 1 segundo, por exemplo. Eu venho aqui, aumento. Aí no caso, tem que tomar cuidado na hora de marcar aqui no painel de animação, se não marcar errado, tá? Vamos supor que eu quero que a minha primeira animação demore para entrar. Por quê? A de baixo, a de só vai entrar quando a vez de entrar também. Então, nesse caso, se eu mandar atrasar a primeira, então a segunda não vai bagunçar, não vai atrapalhar. Então, eu vou vir aqui, ó, marcando a primeira animação. Vou colocar aqui um atraso, por exemplo, de 1 segundo. Vamos ver o que acontece, ó. Deixa eu ver, peraí. Vamos de novo. Deu ruim que rolou aqui. Aí ela falha de... que deu zica. Aí falhas técnicas. Bom, fiz uma bagunça com as animações aqui, mas o jeito correto de fazer o atraso, como tem mais de uma animação, é o seguinte: você marca a primeira animação, segura o Shift e clica na de baixo. Você consegue marcar as duas e aí sim você vem aqui e configura o atraso. Tá vendo? Observa que essa barrinha verdinha amarelinha seria como se fosse o tempo de cada animação. Então elas avançaram juntas. Se eu vir aqui agora e dar um visualizar agora, ó, olha que bacana, ela esperou um pouquinho e entrou. F5. Esperou um pouquinho, entrou. Bom, para fechar então essa aula de animação, sobrou mais um recurso muito interessante. Quando você tem um trabalho um pouco extenso, ou tem que colocar muitos efeitos, muitas animações, você pode, em vez de, vamos supor, você quer colocar o mesmo efeito para vários textos, vários slides, por exemplo. Aí você tem que ir lá, configurar um por um e tal, tentar achar o mesmo efeito ali. Você pode criar um todinho bonitinho. Aí você copia essa animação para outro texto ou para outra imagem. Muito prático. Bom, vou criar um novo slide. Aí, pessoal, tem um detalhe importantíssimo que eu olhei aqui, é o seguinte. Na hora que você for copiar uma animação de um texto para um outro slide, fica atento ao tipo de caixa de texto que você está trabalhando. Por exemplo, tipo de layout, né? Se eu vir aqui em título conteúdo, observe que a caixa ficou diferente, o tamanho ficou diferente, como precisa ficar, o tamanho dele muda. Então, beleza. Ó. Vou vir aqui e escrever a palavrinha animações, por exemplo. Para copiar a animação é bem simples. Eu clico no meu texto, em cima da caixa de texto, venho na guia animações, grupo animação avançada, inicial de animação.
observa que aparece um pincel mesmo no ponteiro. Vem no próximo slide e clica em cima no texto. Aí você observa que o texto deu uma girada estranha aqui, ó. Olha para você ver esse aqui, ó. Ele sobe e gira, bacana, pelo centro. E este não, ó. Esse ele gira e parece ter vem girando em volta de alguma coisa. Por que isso acontece? Porque a animação ela foi construída para esse tipo de fonte, tamanho, esse alinhamento, essa caixa de texto. Então, se você copiar e colocar em um outro ambiente diferente, ele vai entender o que você quer. Quando você for copiar uma animação para outra caixa de texto, então verifica se ela tem o mesmo tamanho, se é idêntica à outra, e fica mais fácil de fazer a cópia. Por exemplo, eu vou criar um outro slide. Vou escolher agora o slide de título. Vou copiar o mesmo texto. Olha que bacana, eu vou vir aqui, vou copiar a animação, igual eu fiz agora há pouco. Olha que interessante, ele já fez a animação tranquilamente, tá? Então, é uma dica para vocês aí na hora de copiar uma animação para outro slide. Então, nossa aula de animações foi isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei para vocês. A primeira aula eu quis dar uma introdução no recurso, porque era muitos detalhes, então ia ficar muito extensa uma aula só para falar tudo. E a segunda aula eu preferi meio que mostrar na prática como você pode usar as animações aí. Lembrando, não se esqueça de dar aquele like para estar apoiando o canal. E você que quer acompanhar todas as aulas de PowerPoint, então não se esqueça de se inscrever no canal. O YouTube vai estar sempre te notificando, te avisando de uma aula nova. E lembrando que eu também tenho a playlist do curso de Word. Então quem quiser aprender a edição de texto aí, vai na playlist de hoje. Eu tenho muitas aulas bacanas para você. Então no mais, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.